Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Então vamos aí para mais uma aula, né? E aí nessa aula a gente vai ver uma parte um pouco mais da teoria musical, né? A dita teoria musical. A gente vai falar. A ideia é a gente ver essa parte da teoria para a gente chegar nos acordes, né? Nessa parte aí de harmonia, né? Que seria aquela parte do acompanhamento, né, do violão, guitarra, etc. No caso, a gente vai usar o rolo de piano da nossa DAW para fazer isso. Então, a gente vai ter um encaminhamento teórico no início da aula, mas é para a gente chegar nisso, tá bom? E a gente vai tentar abordar isso de uma maneira um pouco mais prática, para ficar um pouco menos traumático para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá? Então, nossa aula de hoje: semitom, notas alteradas e acordes, tá bom? Então vamos começar aí com essa história de tom e semitom, pra gente ver o que é isso. Isso, gente, é a base de muita coisa, né? É o início, pra gente saber acorde, pra gente saber escala maior e maior, pra gente, a parte de improvisação. Então, essa parte ela é muito importante, né? Não sei se vocês já ouviram dizer, assim, até num certo senso comum, música é matemática, né? Então a nossa matemática da música, que a gente vai começar agora, além da parte do ritmo, né? Aquela coisa que a gente já viu de se subdividir um quarto em metade, que tem um pouco de matemática. Agora a gente vai ver isso na parte melódica, né? Na parte das alturas. Lembrando lá a primeira aula, altura, duração, timbre e intensidade, né? Então, na parte das alturas, tá bom? Então, vamos lá. O que é um semitom? A própria palavra semitom, né? Ela já remete metade. Semicírculo, metade de um círculo. Então, semitom também pode ser chamado de meio tom. Metade de um tom. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com semitom. Semitom, segundo o livro aí do Borromeo Médio, com as palavras dele, é o menor intervalo adotado entre duas notas na música ocidental. Vamos entender isso, vamos lá. Menor intervalo adotado entre duas notas. Intervalo, o que é um intervalo? Né? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Né? Entre A e B eu tenho um intervalo de 1 metro, por exemplo, se for medir em metros. Né? E o intervalo é uma coisa que se mede entre duas notas. Então, ele está dizendo que entre a nota A e a nota B, o mínimo que você tem é um semitom. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que num teclado, de uma nota para a próxima nota é um semitom. Tanto a nota da esquerda quanto para a direita. Lembrando que a gente tem brancas e pretas. A gente vai ver isso mais na prática aí. Tá bom? E de um violão, né, de um traste para o outro, de uma casa para outra, é um semitom. Então é o menor intervalo. Aí ele coloca aí, né, sabiamente, na música ocidental, né, que é chamado do sistema temperado. A gente não vai entrar em pormenores agora sobre o que é isso, porque entra um pouco na parte da física mesmo, né, acústica, essa parte sonora da física. Mas basicamente, sem me delongar muito, além da música ocidental, a gente tem a música oriental, como por exemplo a música indiana. Quem ficar curioso, coloca Raga, R-A-G-A, no YouTube, para dar uma olhada do que se trata. Ou música clássica indiana, que é muito diferente da música clássica europeia. E a gente vai ver que eles utilizam, por exemplo, entre o Dó e o Ré, que a gente tem uma tecla preta. Lá eles chegam a ter 6, 7 notas entre o Dó e o Ré, que tem outros nomes. Então é um sistema diferente. O que a gente está se propondo a estudar? A gente não está se propondo a estudar música, na verdade, tá? A gente está se propondo a estudar música ocidental. E aí, muitos livros não colocam esse detalhe, né, que o Borromeo Médio colocou. A abreviação de semitom é ST, né? Então, aí pegando uma outra definição, é a distância entre duas notas vizinhas. Né? No teclado corresponde às teclas vizinhas, no violão os trastes vizinhos. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? E aí, um tom, então se semitom é a metade do tom, né? Metade mais metade dá 1. Então um tom é a soma de dois semitons, tá bom? É a distância entre duas notas, constituída por dois semitons. Acho que eu esqueci de escrever o notas aí. Tá bom? Então vamos lá.
Vamos ver isso direto no teclado. Bom, por que a gente está vendo o teclado? Acho que já deve estar claro para você esse determinado momento. Nosso objetivo, nosso foco é escrever na estação de trabalho de áudio digital, na DAW. E lá o instrumento é o piano, né, com rolo de piano. Então até coloquei ele no canto esquerdo superior aqui da tela. Eu coloquei ele aqui na posição do rolo de piano para você ver. Então vamos lá, o que é um semitom? Se eu pegar essa nota aqui, vai estar escrito C lá. O C você já sabe que é o Dó, né? Como a gente já falou aí na aula anterior. Então, do Dó para essa nota que você ainda não sabe o nome, mas que a gente vai ver hoje o nome dela, daqui para cá eu tenho um semitom. Dessa nota que você não sabe o nome, para o Ré, também tem um semitom. Então, na verdade, um semitom, ele como eu falei, ele é a tecla vizinha, tá bom? Ele é o 1 em música, o número 1 em música, é unidade, né? Então, ó, do Fá para essa nota, 1. Daqui para cá, 1. Do Si para o Dó, 1. Né? Porque do Si para o Dó não tem uma tecla preta aqui. Mesma coisa, ó, do Mi para o Fá, como a gente pode ver, não tem a tecla preta. Por isso que eu nem coloquei no slide, em alguns livros aí, isso não é tão importante saber, chama de semitom natural, porque são entre notas naturais. As notas pretas são as alteradas e as brancas as naturais. Então, ó, do Mi para o Fá e do Si para o Dó são os semitons naturais. Bom, mas o mais importante é você entender o que é o semitom. O semitom é a nota vizinha, tá bom? É importante observar que a gente está usando rolo de piano, né? O piano ele é um instrumento temperado. Instrumento temperado é quando as notas já vêm prontas, já vêm afinadas. No violino, por exemplo, que não tem traste, né? Entre o Dó e o Dó sustenido, tem um monte de sons ali que a gente considera desafinado. E a música oriental, por exemplo, como a música indiana, outras culturas indígenas e não europeias, africanas, etc., usa essas afinações que a gente considera desafinado. Como a gente está vendo música ocidental, e música ocidental não é só para tocar música europeia, basicamente, não posso quantificar com precisão, mas certamente a maior parte, quase que na integralidade da música popular, se é só isso que você ouve, ela é baseada nessa música europeia, e a música europeia até o século final do 19, início do 20, ela também é totalmente baseada nessa lógica, tá bom? E aí é que a gente vai trabalhar. Então, ó, de uma outra maneira, né? Tá aparecendo aí, semitom são todas essa nota. Então, ó, daqui para cá eu tenho semitom. Ó, do Fá para essa tecla preta eu tenho semitom. E o tom, como eu disse, o tom é a soma de duas. Então, vamos pegar aqui a nota Fá. Do Fá para o Sol eu tenho um tom. Como é que eu sei disso? Porque é a soma de dois semitons é igual a um tom, né? Meio mais meio, semitom, é só lembrar, semi-metade. Então, meio mais meio dá 1. Então, ó, semitom daqui para essa preta e dessa preta para o Sol mais meio tom. Então, do Fá para o Sol eu tenho um tom. Do Sol para o Lá eu também tenho um tom, porque eu tenho uma tecla no meio. Mas tem que ser tecla preta? Não, qualquer tecla, né? Então, por exemplo, ó, do Si pro Dó eu tenho um semitom, porque não tem nada aqui, certo? É no menor intervalo. Agora, do Si para essa daqui, eu vou ter um tom, porque ó, daqui para cá eu tenho meio e daqui para cá eu tenho meio. Então, por exemplo, ó, é um exemplo aqui de tom. Aí, repito, para que você tem que saber isso? A base da teoria musical mais avançada ou não tão avançada, improvisação, composição, etc, etc. Tudo parte daqui, tá bom? Isso é muito importante. Eu estou falando basicamente da parte melódica e harmônica, né? A gente vai até ver um pouco disso. Ó, dessa tecla preta que ainda não sei o nome, para essa aqui é um tom, porque é daqui para cá meio tom e daqui para cá meio tom, tá bom? Aí a gente vai ter alguns exercíciozinhos para a gente acertar isso. Agora a gente vai partir para o segundo tópico, né? Que são as notas alteradas, tá bom? O que são as notas alteradas? São as teclas pretas, né? Essas teclas pretas, elas têm nome, tá bom? Então vamos primeiro entender o que é acidente ou alteração, né? Tanto faz o nome, né? Acidente, né, ou alteração é o sinal, né, um sinal gráfico que se coloca diante da nota para modificar a sua entoação, né? Quando ele quer falar com entoação, então pensa em canto. Então vamos entender que eu tenho Dó, que é uma afinação. Dó, eu modifiquei levemente, são notas diferentes. Dó, Dó,
né? Entre aspas, uma desafinada para cima, né? Não tá. A ideia não é exatamente desafinar, a mesma coisa. São notas diferentes, são alturas diferentes, tá bom? Então modifica a sua entoação, ou seja, uma nota diferente, na verdade. O Ré é uma e o Ré bemol é outra. O Dó é uma e o Dó sustenido é outra, tá bom? O Dó sustenido é um Dó diferente. Dó é a tecla preta, é um som diferente, tá bom? Então a gente já vê que a tecla preta, a gente aprendeu que tem 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a tecla preta, perdão, a tecla preta, o sustenido, ela tem um nome que vai ser o sustenido ou bemol, essas figuras que a gente está vendo aqui em cima, tá bom? Então essas figuras são sinais de alteração, tá bom? Né? Um acidente é quando você tem um sinal, né, que modifica. Esse sinal ele serve para modificar, tá bom? E esse sinal que modifica, ou que altera, são sinais que se colocam antes das notas. No caso aqui, eu peguei de um livro que escreve em partitura. Na partitura vai estar antes, tá? Uma observação, mas na cifra vai vir depois. Por exemplo, vai vir C de Dó e o sustenido, né? Que, como vocês podem ver, né? Um hashtag isso, né? Ou um jogo da velha para a geração anterior, tá Z? Mais ou menos, porque vocês podem ver que tem um pequeno uma inclinação para a direita aqui. Então, na verdade, tem uma diferençazinha na hora de escrever, tá bom? Aqui a gente está trabalhando com Dó, eu não vou ficar nessa parte aí da caligrafia, mas, por exemplo, numa turma de teoria convencional, quando eu ensinava isso, aí tem que escrever um pouquinho, né? E o bemol é esse Bzinho, né? Um B que tem aqui, tá bom? Então esses dois são os sinais de alteração, que quando coloca antes das notas, no caso da cifra depois, né? Altera a entoação. Então, isso que eu acabei de falar. Então, qual é a ideia? O sustenido, ele eleva, pensa sempre para cima. No caso, no rolo de piano, subindo, tá bom? E se fosse num teclado convencional, caso você tenha um teclado MIDI, é indo para a direita, tá bom? E aí você está subindo, né? Indo para o agudo, tá bom? Então, o sustenido ele torna a nota aguda. Então, por isso que eu cantei, ó, Dó, Dó. Ela ficou mais aguda. Eu elevei um pouquinho, tá bom? E o bemol é o contrário. Então, se o sustenido sobe, então se o hashtag é o jogo da velha que sobe, o bemol ele vai servir para descer, né? Então, né, qual é a ideia? Vamos um pouco aqui para o nosso rolo de piano. Quer dizer, na verdade aqui que eu falei, para a direita, vamos pegar o Dó. Dó, aí eu tenho esse aqui que é o Dó sustenido, né? Então, lembra que eu falei que o sustenido é quando sobe, Dó, Dó sustenido. Então o nome dessa nota aqui é o Dó sustenido. Calma que as teclas pretas elas vão ter dois nomes, né? Vamos lá, Dó, Dó sustenido. Aí aqui eu tenho o Ré, né? Vou até colocar aqui o nome das notas aqui. Aí o nome das notas aqui, que tá aparecendo para vocês, ela tá... Eu vou falar das cifras já. Ela vai estar em inglês, né? Mas qual a ideia aqui, ó? O A é o Lá, né? Aí você tem A, B, C, D, E, F, G. E aí começa de novo. Então, na verdade, o C é igual eu falei. E aí, qual a ideia? A ideia das cifras é bem simples, né? Você tem o A como Lá, é o que basicamente você precisa gravar. Depois, ó, conforme, ó. Então, seria... A primeira nota é o Lá. A segunda, aí você vai para a segunda letra do alfabeto. A terceira letra do alfabeto. Quarta letra. Quinta, sexta e sétima, porque são 7 notas musicais. Então aqui a gente tem o Dó. E aí eu falei que aqui era o Dó sustenido. Está até escrito aqui o C de Dó e o sustenido, o símbolo do sustenido. O que é esse D bem embaixo? Calma, já vamos ver. Ré sustenido. Mi. Certo? Nota Mi. Não tem o Mi sustenido porque não tem uma tecla preta aqui, tá bom? Então aqui a gente tem o Fá. O Fá também é chamado de Mi sustenido, mas enfim, vamos deixar isso para depois. Fá sustenido, tem até o F de Fá sustenido, né? Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó.
Aí agora quando a gente desce, a gente vai chamar de bemol. Então, dó, eu não tenho um dó bemol, não tenho tecla preta aqui no meio. Então, né, o C representando o dó, o B representando o si. Aí eu tenho o si bemol, até escrito aqui, ó, embaixo, né? Lá bemol, sol bemol, fá, não tenho fá bemol, mi bemol, ré bemol e dó, tá bom? No caso do bem de leve, se você tiver dúvida, questão das notas, você pode consultar aqui, né, esse teclado e vir aqui onde está a afinação e ativar ele, que você tem essa cola. Só que, como ele é um programa não brasileiro, eles usam o ABCDFG em vez de usar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá bom? Então a gente vai falar isso no slide lá da frente, né? Vamos pro rolo de piano aqui, né? Então, aqui, ó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e o Dó. Aí descendo, Dó, não tem Dó bemol, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Fá, não tem Fá bemol, porque não tem tecla preta, Mi bemol, Ré bemol e Dó. Tá bom? Então, as notas alteradas são essas daí. Na partitura, né, ele fica... A gente tem aqui, ó, já vimos brevemente que quando aparece esse símbolo aqui, o Sol é na segunda linha. Então, Sol, essa nota aqui seria o Lá, né? Só que ele colocou o Bzinho, que é o bemol, né? Então, o nome da nota ficou Lá bemol, né? A partitura é assim. E o sustenido, no caso aqui, a gente tem o Mi, né? E aí, o sustenido, ele ficou Mi sustenido, né? Vem na esquerda na partitura. Quando a gente escreve assim ou na cifra, né, ela vem depois, lá naquele piano. Posso colocar, né, de novo aí para vocês verem, né, aqui cadê o instrumento? Aqui, ó, vem C, jogo da velha, perdão, sustenida, não vamos chamar de jogo da velha, tá? D bemol, no caso D de Ré bemol, C não vamos chamar de C, vamos chamar de Dó, né? Então vem assim, mesma coisa aqui no slide que a gente tá vendo, tá bom? Então, ó, isso foi basicamente o que eu falei, ó, subiu, sustenido, tá? Aqui, setinha para direita, desceu para esquerda, bemol, para esquerda no caso do teclado normal, né? No rolo de piano, subindo mesmo, né? Subindo só pode ser para cima, né? E descendo só pode ser para baixo. Então, subindo é sustenido, descendo é bemol, como a gente acabou de ver, né? Então, ó, é só pegar, eu peguei a mesma imagem, girei aqui e virou um rolo de piano. Tá bom? E aqui tá tudo de novo, né? E aí tem a ideia da oitava também, que a gente já viu, né? Seria o C3 e o C4, que tá escrito lá no... Ou o C2 e o C3, tanto faz. Tá bom? Isso vale para qualquer oitava. Então essas são as notas alteradas, né? A alteração da nota é isso. Então agora a gente já sabe o nome de todas as notas na última aula, na aula anterior, né? A gente viu o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E agora a gente desbloqueou essas teclas pretas aí, para quem tiver curiosidade, por exemplo, no violão, guitarra, baixo, né? É a mesma lógica. Então, por exemplo, se você tem uma corda afinada em Mi, né? O próximo traste vai ser o Fá. O traste seguinte vai ser o Fá sustenido. Ah, por que não tem Mi sustenido? Gente, se não tem Mi sustenido no piano, no teclado, não tem instrumento nenhum, tá bom? Isso daqui não vale só para teclado ou para rolo de piano. Isso vale para qualquer nota, na flauta, no trompete, qualquer instrumento. Então, essa é a lógica. Por exemplo, eu tenho uma corda do violão afinada em Lá, que é a quinta corda. Aí o próximo traste vai ser o Lá sustenido ou Si bemol. A primeira casa, né? A corda solta é Lá. A primeira casa vai ser Lá sustenido, Si bemol. A segunda casa vai ser o Si. A terceira casa vai ser o Dó, né? Aí o cara, às vezes, né? Ah, o professor falou que sustenido é depois. Então o cara vem Lá, primeira casa, Lá sustenido, segunda casa, Si, terceira casa, Si sustenido, quarta casa, Dó. Tá errado. Por quê? Porque não tem o Si sustenido. Então qual é a ideia? Não existe o Si sustenido, ou em teoria o Si sustenido é o Dó quando aparecer. Tá bom? Assim como não existe o Mi sustenido, porque do Mi por Fá um semitom natural, não tem a tecla no meio. Ou seja, Mi sustenido não existe,
Si sustenido não existe. Se você for pensar, não existe. Na verdade, existe na teoria, né? Mas não existe uma nota. Né? Você não vai contar Ré sustenido, Mi sustenido, Fá, Lá sustenido, Si sustenido, Dó. Tá bom? Isso não vai acontecer. Da mesma maneira, você não tem o Dó bemol, né? Porque o Dó não tem tecla preta antes, e o Fá bemol. Então é só você pensar, Mi sustenido, Si sustenido, não. Dó bemol e Fá bemol, não. Tá bom? Ah, mas preciso decorar isso? Não. Se você entender esse piano aqui, que é o que eu quero que aconteça, não quero que você decore nada. Se você entender isso aqui, essa lógica, realmente entender, e aí tem exercícios pra gente fazer, pra exercitar isso, tá bom? Se você de fato entender isso, não precisa decorar nada. Isso vai vir naturalmente, tá bom? Na partitura, você coloca o lado esquerdo da nota e na cifra, ou cifra melódica, isso tudo eu já falei, do lado direito da nota. E aí o B quadro é um símbolo, eu nem peguei esse símbolo aqui, né? Não, isso só vai aparecer na partitura, então a gente está deixando de lado, porque a partitura a gente está empreendendo em segundo plano para depois partir para ela. Né, mas aí tem umas regrinhas na partitura, vai ter uma figura chamada B quadro que é para anular dentro do mesmo compasso. A gente já tem uma noção aí de compasso, a gente depois vai ver como é que é o compasso na partitura, e quando tiver nota dentro do mesmo compasso, tem um símbolo para anular a alteração, porque o sustenido e o bemol vai valer, vai pegar as notas dentro desse mesmo compasso, e às vezes vai aparecer no início, que é na armadura de clave. Aí são coisas mais específicas da partitura que nós vamos ver só lá na frente, tá bom? Mas vamos ver, tá bom? A ideia é chegar lá. Pense quantos tons ou semitons, né? Chegar lá de uma maneira mais fácil. Aí um exercíciozinho aqui, né? A gente vai fazer aqui junto. Né? Quantos tons ou semitons, né? A gente pode dar a resposta, né? Tem de, por exemplo, de Mi para Sol, tá bom? Então vamos lá, do Mi para essa aqui, né? Então vamos contar junto, ó, do Mi. Aí eu tenho daqui para cá uma, daqui para cá mais uma, então duas, e daqui para cá mais uma, que são três. Gente, esse exercício aqui de tom e semitom, eu não sou tão velho assim, mas eu já dou aula disso há bastante tempo. Então eu sei onde é que os alunos pecam, erram. O maior pecado aqui, o maior erro, é o cara querer contar rápido, principalmente, nesse curso eu estou propondo para jovens e adultos. O bom da criança, também já dei muita aula para criança, é que ela não tem vergonha de ficar contando nos dedinhos, né? E o adulto tem vergonha e quer correr e acaba errando. Então, é vir aqui com a maior paciência do mundo. Se você for muito ansioso, assim como eu, respira fundo e conta devagar, tá bom? Igual eu fiz aqui, porque senão você vai errar. Então, ó, daqui para cá tem uma. Por que eu estou enfatizando que do Mi pro Fá tem uma? Porque tem gente que daqui para cá conta 0 ou conta 2 por algum motivo. Do Mi pro Fá você tem uma. E aqui você vai contando calmamente, ó. Uma, mais uma, duas, mais uma, três. Então a resposta da primeira são 3 semitons. Ou eu posso responder um tom e meio. Por que um tom e meio? Porque vamos lá, um tom não é 2 semitons? Né? Então 3 semitons é a mesma coisa do que um tom e um semitom, ou um tom e meio. Tá bom? Já aqui, 2 semitons é igual a um tom. De Lá para Ré subindo. Vê que eu coloquei o Lá em minúsculo e o Ré em maiúsculo, porque é esse Lá aqui e esse Ré, lá da cifra melódica, tá bom? Então, do Lá para o Ré subindo, quantos tons ou semitons eu tenho? Então, vamos lá. Eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou contando, na verdade, nem estou indo rápido, estou indo devagar para você acompanhar. Tá bom? A ideia é que você vai para isso. Então, ó, a resposta são 5 semitons, ou aí pensa um pouquinho. Como que eu chamaria isso de tom? 5 semitons. 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Então a resposta é 2 tons e meio, ou 2 tons e um semitom. Tá bom? De Mi maiúsculo para Si minúsculo descendo. Daqui dessa nota para cá. Vamos contar, ó. Uma, mais uma 2, mais uma 3, mais uma 4, mais uma 5. Então, do Mi para o Si eu tenho 5. Divide 5 por 2. Vai dar novamente 2,5. 2 tons e meio.
tá bom? Então assim que a gente vai contando. Uma que não está aqui, ó, do Lá minúsculo para o Lá maiúsculo. Eu vou somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Porque são, na verdade, a gente tem 12 notas, se a gente for parar para pensar. Porque, vamos lá, a gente aprendeu na aula passada 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quantas teclas pretas existem ao total? São 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois é outra oitava. Repete tudo de novo. Então, quantas notas eu tenho? 7 mais 5 que dá 12. Eu tenho 12 notas ao total, né? O certo quando se pergunta assim, quantas notas musicais existem, geralmente se pensa, 7. 7 são as notas naturais, né? Se for pensar no total, quantas notas musicais existem, contando as naturais e as alteradas, são 12, né? Então, sempre de uma oitava para outra eu vou ter 12 semitons. 12 dividido por 2, né? 6 tons, tá bom? Então, de uma oitava para outra eu tenho 6 tons. E assim a gente vai fazer exercícios disso. Aí esse exercício é um pouco mais teórico, mas ele é só para estimular o raciocínio, tá bom? Porque a ideia é chegar aqui, na prática, tá bom? Que é o acorde e, consequentemente, eu vou explicar a cifra, ou cifra alfanumérica. Né? E aí tem sites de cifra, né, que você vai ter a letra da música e a cifra para se acompanhar. E a ideia é essa. Então, o que é um acorde? É a combinação de 3 ou mais sons simultâneos, mas eu coloquei isso em destaque diferente. Sons simultâneos, que acontecem ao mesmo tempo. Eles são sons diferentes. Então, por exemplo, o Dó, o Mi e o Sol. Se eu tenho o Dó e o Dó da outra oitava, não é um som diferente, é o mesmo som, uma oitava acima. E para isso, gente, eu estou falando de de notas de som definido, ou seja, notas afinadas. Se eu toco o tom da bateria, o bumbo da bateria e a caixa da bateria, são 3 sons diferentes combinados e simultâneos ao mesmo tempo. Se eu toco o bumbo e 2 mãos, 2 peças da bateria. Só que não é um acorde, porque não é uma nota afinada. O acorde eu estou lidando com notas de altura definida, notas afinadas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e as alterações. Isso tudo que a gente está vendo desde o início da aula. Tá bom? Então, assim, não existe fazer acorde em instrumento de percussão. Acorde não. Tá bom? Você vai simplesmente combinar notas. Tá? Porque tá lidando com o ritmo. O acorde, ele tá lidando com os sons de altura definida. Quer dizer, vejam bem, são 3 ou mais. Essa é a definição da teoria. Tá bom? Porque quando eu tenho 2 notas, né, uma nota eu não tenho nada simultâneo, né, só tem uma. A partir de 2, que é o plural, que consegue ser simultâneo. Quando eu tenho 2 notas, ele vai dizer que é um intervalo ou chamado bicorde, ainda não é exatamente um acorde. Já forma uma certa harmonia, mas o acorde precisa ser a partir de 3 notas. Tá bom? Então aquelas cifras que a gente vai ver agora, né, mas que a gente precisava saber dessas outras informações para isso. Essas cifras, elas são disso, tá bom? E são de altura definida, tudo bem? E aí só pra gente, a gente já viu um pouco disso, né, na primeira aula, mas só pra gente, perdão, peraí, eu acelerei, pronto. A gente já viu um pouco disso, vou falar rapidamente, instrumento melódico harmônico, né? Então o harmônico é o que faz uma harmonia, a harmonia tem a ver com acorde, tá bom? Que é o que a gente está vendo agora. Então, a harmonia são sons simultâneos, tá bom? Eu toco 3 ou mais notas ao mesmo tempo. Melódico é quando eu toco uma nota de cada vez. Então, vamos lá. Esses instrumentos que estão aparecendo aqui na tela, só a bateria que não é melódico, porque melódico tem a ver com som afinado, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A bateria, por mais que se possa afinar, a ideia dela não é ter uma afinação padrão. Então, a bateria é um instrumento rítmico. Lembra? Lá na primeira aula, ritmo, melodia, harmonia. Então, todo instrumento de altura não definida, percussivo, lembrando que existe percussão de altura definida, tímpano, tem percussão afinada, não é o caso aqui, tá bom? Reco-reco, pandeiro, etc. Isso que se chama genericamente de batuque, tá bom? Não vai entrar nisso aqui. Então, o instrumento melódico, tirando a bateria, todos são melódicos aqui. Agora, o que é harmônico e o que é melódico? O harmônico é que eu consigo tocar mais de 3 sons ao mesmo tempo. Então vamos lá. Esse piano aqui, ele tem 88 teclas. Então, se eu consigo tocar até 88 notas ao mesmo tempo, desde que eu tenha dedo para isso, e você não vai ter, obviamente ele é um instrumento harmônico.
tá bom? Consigo tocar mais de 3, é só você usar 3 dedos em qualquer nota aqui. O violão ele tem 6 cordas, então ele é um instrumento harmônico também. Ele faz acordes, de acorde de até 6 notas. Agora o violino, né? Isso eu já falei até na primeira aula, que é a dúvida. O violino ele tem 4 cordas. Ah, então ele é harmônico, né, professor? Não, não é, professor, não é. Perdão, não é harmônico. Por quê? Ele não faz um acorde porque, né, o arco, né, esse arco aqui, ele só consegue tocar no máximo, em 2 cordas ao mesmo tempo. Tá bom? Então ele não, a não ser que você toque com um dedo, aí é uma técnica que chama pizzicato, aí até consegue tocar, mas o violino tradicionalmente ele é melódico. Mesma coisa o saxofone. Ah, professor, mas é cheio de botão aqui. Sim, mas quando o cara sopra, ele só consegue tocar uma nota de cada vez, né? Então ele faz certas posições, mesma coisa a flauta doce. Eu vou tapando os buracos, mas quando eu sopro só sai uma nota aqui, né? Pela saída do instrumento ou pela saída aqui do saxofone, tá bom? Então esses 3 aqui são instrumentos melódicos. Ah, então saxofone não dá para fazer melodia? Então, um saxofonista tocando, uma pessoa, perdão, o que eu queria dizer é, um saxofone dá para fazer harmonia, dá para fazer acorde? Um saxofone não, só tem uma pessoa tocando, tem esse cara tocando aqui, ele só toca uma nota de cada vez, então ele é um instrumento melódico, ele é um instrumento de solo, né? Melódico lembra solo. Agora, se eu tenho 3 saxofones tocando ao mesmo tempo, aí 3 saxofones eu tenho uma harmonia. O acorde é dó, mi, sol. O saxofonista 1 toca dó, o 2 toca o mi e o 3 toca o sol. Os 3 tocaram juntos, né? Porque senão não é harmonia. Eu vou lá, 1, 2, 3 e vai. Aí todo mundo toca junto. 3 violinos tocam junto, 3 flautas tocam junto. Aí sim eu posso fazer harmonia. A ideia da orquestra é essa, tá bom? E esses daqui também, como a gente viu lá na primeira aula, também são melódicos, porque, né, também posso tocar um de cada, né? Agora vamos para a cifra, né? E aí é onde a gente quer chegar. Primeiro vamos entender o porquê disso. Os países de dominação latina, dominação católica, eles usam do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eles usam esses nomes de notas, né? Eu também já falei um pouco disso, né? Tem a ver com o hino a São João Batista, também não vou me prolongar nisso. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí por que as notas chamam do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que vai ver que tem lá o hino, são nomes em latim, né? São palavras em latim, né? Fá, factum, sol, solatium, si é de Sancta Johannes, que é São João, né? Então tem toda essa história aí. Então os países, a igreja mudou o nome das notas, né? Lá desde a Grécia eram as letras A, B, C, D, F, G. Então os países protestantes eles não adotaram isso, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. E quem inventou, padronizou essa cifra aqui, né, foi os Estados Unidos, né? Então, por isso que a gente tem que saber, porque isso meio que se espalhou pelo mundo aí, né? A cifra é uma coisa nova, a partitura ela já é do século, se eu não me engano, 11 ou 12, né, que é do Guido d'Arezzo, e a partitura, né, convencional, que a gente nem tá vendo, a gente tá vendo a partitura de rolo de piano, que é, enfim, é uma coisa de menos de 2 décadas, né, veio junto com os programas, mas a cifra ela é um pouco mais antiga, ela é da década de 1950, mais ou menos, com a Berklee School of Music, e meio que ficou assim, tá bom? Então, por que eu tenho que saber isso? Eu nem vou para os Estados Unidos, que coisa. Não, é porque a gente vai aplicar isso na prática. Então, qual a ideia? Como eu mais ou menos já falei, o que você tem que entender é que a nota A é o Lá. Ah, professor, mas por que isso? Então, gente, porque sempre foi assim. Pra gente é estranho, porque a gente aprende o Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó é o primeiro da ordem, né? Então, parece que é complicado, mas na verdade quem complicou foi a igreja, porque aí ele chamou, porque era a primeira sílaba era o dó, na verdade era o ut, depois virou o dó, né? Ut relaxes era a primeira palavra em latim, e depois, então isso teve a ver lá com a música do hino a São João Batista, então, enfim, por isso que a gente fica esses encontros, mas o que você tem que entender é que o A é o Lá, tem que gravar isso, tá bom? O A é o Lá. Se você for ver um piano mesmo, não teclado, um piano, a primeira nota você vai ver que é o Lá. Então, quando eu dava aula de piano, eu falava para ele gravar assim, ó. Grava que a primeira nota do seu piano é a primeira letra do alfabeto. Se você, enfim, no caso do nosso rolo de piano, não é exatamente assim. Então, deixa eu ver se o do BandLab, eu nem sei se é, na verdade. Deixa eu tirar essa dúvida aqui junto. Opa. Perdão. Aqui. Aqui também. Então, primeira nota do rolo de piano, aqui você tem o C de Dó.
Aí você tem o Si, que é o B, né? Si bemol e Lá, que é a primeira nota do piano. Então, ó, aqui é o A. A, B, C, já está escrito C1. D, E, F, G. E aí depois do G, que é o Sol, vai voltar para o A. Por quê? Porque já são 7 notas, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são 7. A, B, C, D, F, G. G é a 7ª letra do Roberto. E aí volta para o A. Tudo bem? Voltando aqui. Então essa é a lógica. Isso daí a gente vai ter que treinar bastante. Treinando a gente consegue entender. Então vamos lá. Acorde maior e menor. Né? O que é isso de acorde maior e menor? Então, primeira coisa a gente entender é isso. Segunda coisa que a gente vai entender é que quando a gente vê A, B, C, D, F, G, quer falar de acorde. Aqui no Brasil é assim. Porque nos Estados Unidos eles usam A, B, C, D, F, G para nota e para acorde. Aqui a gente vai usar só para essa parte da cifra. Tá bom? Então, vamos começar com os acordes, vamos dizer que são os mais usados, né, principalmente em música pop, que é o chamado maior e menor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você está falando de Lá maior, Ré maior, Mi menor, a gente está falando de acordes. São pelo menos 3 notas, como a gente já viu, tá bom? Então, vamos lá. O maior, ele não tem nada do lado direito. E o menor, ele tem um M minúsculo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o C. Do lado desse C, eu não tenho nada do lado. Então, eu já sei que ele é um acorde maior, porque ele não tem nada do lado. E eu sei que ele é o Dó, porque eu vou fazer aquela lógica. Ó. O A é o Lá. Eu vou contar assim, A, B, C. 1, 2, 3. Né? Eu vou contar aqui com o dedo. Deixa eu colocar minha câmera aqui. Né? Então, eu vou contar aqui com o dedo. Ó. A, B, C. Lá, Si, Dó. É assim que eu vou saber para fazer. Por exemplo, se eu tiver um E, letra E, aí eu vou gravar que o A é o Lá. A, B, C, D, E. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Vai contando no dedo, não tenha vergonha. Ah, eu sou adulto, eu não sou criança. Então, é à vontade. Tá? A não ser que você já tenha prática nisso, etc. Mas eu vejo muita gente errando por falta dessa paciência de contar nos dedinhos. Então, exemplo aqui, continuando. C, Dó maior. A, M, né? A de Lá, fácil, e M de menor, Lá menor. Aí é que eu tenho F, lembrando que o hashtag aqui, o sustenido, né? Ele vai ser sustenido, né? Então, F, aí você vai contar A, B, C, D, E, F. F de Fá, aí você tem o sustenido e o M de menor. Então, isso é para você saber o nome. Então, quando você vê isso aqui, você não vai falar para o músico que é um F, hashtag M. Você vai falar que é um Fá sustenido menor. Então, você tem que saber o nome do acorde. Até porque, gente, os acordes, eles vão ter essas notas. Por exemplo, o Dó maior vai ter a nota Dó, obrigatoriamente. Mesmo sem a gente ainda saber, ó, o Lá, ele vai ter a nota Lá, obrigatoriamente. O Fá sustenido menor, ele vai ter a nota Fá sustenido. Não a nota Fá, não. A nota Fá sustenido, aquela tecla preta. O Si bemol menor, ele vai ter a nota Si bemol. Tá bom? Então, é bom a gente falar o nome dos acordes. A gente vai ter uns exercícios teóricos para isso, porque é importante, né, se comunicar. BBM, toca o BBM. Não, toca o Si bemol menor. Tá bom? Então, o que é maior e menor, a gente vai esmiuçar mais à frente, mas tem a ver com o intervalo de terça. Para isso, a gente teria que aprender tom e semitom. A gente ainda precisa colocar mais isso em prática antes de aprender. Tá bom? Sempre que você ouvir Ré menor, Fá sustenido menor, é um acorde. Não estou mandando você acordar, não. É um acorde. Tá bom? Sempre que eu ouvir maior e menor, diminuto, aumentado, esses nomes que a gente ainda nem viu, é um acorde. Tá bom? E sempre que você vê essa cifra A, B, C, D, F, G, aqui pra gente, a não ser que você esteja num livro inglês, num site estrangeiro, sempre pra gente vai ser um acorde. Tá bom? Sempre que vê a nota por extenso, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a cifra melódica é uma nota. Uma nota. A diferença é que um acorde são 3 notas tocadas juntos, 3 ou mais. Tá bom? Eu tô falando de 3 porque a gente vai começar com a tríade, que é o de 3. Tá bom? Então, ó, A é um acorde de Lá maior, ou seja, são 3 notas. Tá bom? A nota Lá, escrita assim por extenso, ou lá na partitura, uma bolinha na partitura, é uma melodia, é uma nota só, tá bom? Então vamos lá, quantos sons tem um acorde? A gente vai começar a ver aqui as tríades, né, que são os acordes de 3 sons. Existe também a tétrade, que são 4 sons, lembrando que a oitava não conta, né, quando eu dobro a nota. E aí a gente tem
Acordes também são os mais complicados, geralmente usados em, às vezes, bossa nova, em jazz, ou alguma coisa assim. A tríade é muito usado, por exemplo, em música pop, música eletrônica, etc. A tétrade também usa um pouco, né? Música pop, etc. Uma coisa mais, talvez MPB, alguma coisa assim. Uma coisa mais no jazz, ou bossa nova, alguma coisa assim. Vai usar acorde até 7 sons. Professor, pode mais de 7 sons? Bom, na verdade pode tudo, né? A questão é que não é tão comum na música tonal, a gente vai ver depois, né? Música tonal também, estou me referindo basicamente à música que você provavelmente deve ouvir em quase que 100%. Enfim, a música popular ou a música europeia até o século XIX, ela vai tratar dos acordes dessa forma, tá bom? Pode, mas acorde mais de 7 sons, não é muito comum, tá bom? E aí, uma outra coisa que eu preciso falar é que não existe um padrão de cifras. Não é uma coisa. A partitura, como ela veio no século XIX, desculpa, 11, caramba, como ela veio no século 11, foi uma coisa mais institucionalizada, até pela igreja. Aquela partitura é a partitura no mundo todo. Então tem gente que fala até erroneamente assim, porque a escrita musical ela é padronizada, qualquer músico do mundo se entende. Não, existe a música oriental que não tem nada a ver com isso, tá bom? Dentro do mundo ocidental, sim, na partitura, que é um dos tipos de escrita, a partitura convencional, aí sim, existe um padrão. Mas, por exemplo, na cifra, que é outro tipo de escrita, ou outros tipos de partitura que não é convencional, não existe um padrão não, tá bom? E na cifra também não, né? Então, por exemplo, o maior, a letra D sozinha, aqui não tem. Letra D sozinha é o Ré maior, né? Mas pode ser que os americanos usem o MAJ de Major, tá bom? Não é tão comum. Se você for nos sites de cifra brasileiro, cifra clube, etc., não vai estar assim, mas é bom você saber. Até porque a gente vai usar um programa gringo, então. E o menor, ao invés de ser M, pode ser MI ou então MIN, de minor, tá bom? Não é tão comum isso, mas eu preciso que vocês saibam disso, é importante. O dicionário de acordes, né? O que é um dicionário de acordes? Então, a gente vai usar de cara o dicionário de acordes, porque assim, eu não vou dar uma de professor de teoria tradicional, não é essa a minha proposta aqui nesse curso, de ter que saber a nota. Primeiro a gente vai para a prática. Então, como é que o cara faz, né? Em qualquer instrumento, eu vou falar aqui, a gente está usando o rolo de piano, mas isso serve para violão, para qualquer um. Você vai procurar um dicionário de acordes do seu instrumento harmônico, né? No caso, procurar um dicionário de acordes. Bom, um dicionário, ele te dá o significado de cada, né, palavra, um dicionário normal, né? Você não sabe o que é mesa, ele vai te dizer o que é uma mesa. Aqui no dicionário de acorde, ele vai te dizer quais as notas que tem naquele acorde, tá bom? Então, esse dicionário de acorde, ele, né, mais tradicionalmente ele é um livro, mas ele pode ser um site, um aplicativo de celular, ele vai dizer as notas, né? A ideia é DM. DM você já sabe que D é de Ré e M é de menor. Ré menor. Então você vai procurar lá o Ré menor ou o DM. E aí ele vai te dizer que o DM, por exemplo, tem as notas Ré, Fá e Lá. Aí você vai vir aqui no rolo de piano, né? E aí se você quiser fazer um acorde, você vai vir aqui, ó, nota Ré. Deixa eu pegar na terceira oitava. A nota Ré. Aí você vai colocar o tempo que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui um tempo. Nota Ré. Aí a nota Fá. Lembrando que é simultâneo. Então, ó, se é simultâneo, ó, aqui, ó, se eu der o play, ele vai tocar duas ao mesmo tempo. Ó, o Ré e o Fá. Né? Então, isso é um bicorde, né? Faltou o Lá. O Lá tá aqui. Aí eu venho aqui na nota Lá. E aí eu tenho um acorde, ó, de Ré menor. Ele vai tocar pra mim. Ele tocou uma vez só, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, copiar esse acorde, né, aí a questão do tempo entra a parte do ritmo, tá bom? Então vou colocar aqui até o 1.3, deixa eu ajustar a minha grade aqui. Um acorde de Ré menor que vale dois tempos. Aí, ó, se eu clico na seta e seleciono as três, dou Ctrl C
E aí clico aqui e dou Ctrl V, vou selecionar aqui, estou fora. Aí ele vai tocar o Ré menor 2 vezes. Ó, então vai ficar assim. Tá bom? E aí eu posso, se eu quiser, sei lá, 4 vezes, né? Eu posso copiar e colar. Ctrl C e Ctrl V. Vou voltar aqui. Né? Se você não souber Ctrl C, você vem aqui, editar, copiar e depois editar e colar. Então, ó. Por que falhou? Não sei. Algum probleminha aqui, algum bugzinho, enfim. Tá bom? E aí, vamos supor que depois, aí eu vou lá no dicionário de acorde, né? A cifra, né, da minha música, né? Então, para quem não tem, né, noção nenhuma, por exemplo, pega aqui, ó. Vou pegar o mais conhecido, que eu nem gosto tanto, né? Que é o Cifra Clube, mas ele tem muita cifra, muita coisa errada também. Vou pegar qualquer coisa aqui. Aí ele vai ter aqui, ó. Vou até pegar um daqui, então. Ó, o D. Né? Esse D aqui, inclusive como ele é para violão aqui, ó. Quando eu clico em cima do D, no caso aqui, ele já me dá o dicionário. Aí eu teria que mudar aqui um instrumento, né? Depois, né, tem que fazer um login, não sei o que. E aí você muda o instrumento aqui para o teclado, se você quiser ver. Mas aqui ele já te dá um certo dicionário. Mas vamos usar esse aqui, né? No caso do Ré, é as notas Ré, Fá sustenido e Lá, né? Tá bom? Vou botar aqui para teclado. Né? Aqui ele já te dá um dicionário de acorde, é o Ré. Ele dá aqui, ó, Ré, Fá sustenido e Lá. Ele até toca aqui. E eu excluí sem querer aqui, mas tudo bem. Aí quando eu clico aqui, ele já toca em cima. É um exemplo de um dicionário de acorde, né? Aí aqui a letra tá em cima, tá bom? Então eu tenho Ré, Fá sustenido, Lá. E aí, vamos supor que o próximo seja... no Ré vai ficar muito parecido, ó. Vou fazer nesse caso aqui não tem jeito. Vou fazer o Lá menor. Tá bom? Tem o Lá, o Dó e o Mi. Então vou lá, vou colocar... Onde é que tá? Tá aqui. Voltei pra lá. E aí, ó. Deixa eu esticar ele um pouquinho aqui. Tá bom. Aí aqui eu vou colocar o Lá. Ele não tá... ajustar a grade. Tava desmarcado. O Lá, o Dó e o Mi. Aí eu vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Que ele selecionou, tem que colocar aqui. Dei Ctrl V 4 vezes, mais fácil assim. Então, ó, vou tocar tudo, ele vai tocar 4 vezes o Ré menor, depois 4 vezes o Lá menor. Aí a gente já começa a soar como um acompanhamento de uma música. Tá bom? Então, por exemplo, você pode pegar o acompanhamento de uma música, porque essa música aqui que eu peguei, eu nem sei cantar ela. E aí você tem que ver os tempos, o site do Cifra Clube não é exatamente tão bom para isso, mas a ideia é que aqui você já tem um acompanhamento, né? Você já tem condições de... por exemplo, cantar por cima disso. Eu vou cantar, improvisar qualquer coisa de melodia, mas tem uma letra, né? Já virou um acompanhamento de uma música. Você pode pegar uma música conhecida e eu vou jogar isso no YouTube, aí tem problema de direito autoral, é mais complicado de fazer também, tá bom? Mas numa aula síncrona a gente faz isso aí num trabalho, tá bom? A ideia é entender como é que a gente vai usar isso, tá bom? Mas como é que eu sei, professor, se é 1, 2, 3, 4 vezes? Aí a gente vai ter uma aula aí de levadas e uma coisa assim, tá bom? A gente vai colocar isso. A ideia aqui é entender essa parte melódica. Aí na próxima a gente vai fazer o que faz o baixo em função disso, como é que é o teclado, a guitarra,
tá bom? Claro que isso é uma coisa complexa, assim, né? Só para a gente ter uma introdução. Mas para isso a gente precisa entender essa parte teórica que muitos consideram chato, a teoria musical e tal. Assim, tô tentando, fazendo de tudo aqui para deixar isso mais simples, tá bom? Aí, por exemplo, tem esse site aqui que eu sugeri, um Online Pianista, mas você vê que o próprio Cifra Club ele já dá um dicionáriozinho de acordes, né? Que o Online Pianista é esse aqui. E aí, se você quiser saber o acorde, né? Por exemplo, o Mi. Quero saber como é que é o Mi. Aí eu venho aqui onde está escrito acordes, que em inglês é chords, o Mi. Aí eu coloco que ele é maior, é major. Tá bom? Se for menor, ele vai estar o M minúsculo, ó, Mi maior. Aí ele me deu as notas, ó. O Mi, o Sol sustenido, né? Aí você tem que saber que o G é o Sol, ou você olha aqui, porque ele é em inglês. Gente, eu procurei de tudo, assim, um bom dicionário mesmo de acorde, né? O próprio Cifra Club, porque aqui ele tá na própria cifra, tá bom? Mas ele não tem, você tem que meio que adaptar uma gambiarra aqui, não tem uma tela boa aqui. Então, em português, né, porque que ele daria vantagem de dizer, só que ele não mostra as notas, ele só mostra o pontinho ali no piano, né? Então dá no mesmo. Eu procurei bastante um site bom em português. Tem aplicativo, se você procurar vai ter notas em dó, ré, mi, fá, sol, que não seja essa letra. Não gosto muito. Mas aí depende, enfim, teria que baixar para celular. Eu queria uma forma mais prática, que era um site. E aí foi a melhor forma que eu achei aqui nesse momento. Tá bom? Então ele me deu aqui, ó, me escreveu as notas aqui. Notas, Mi, Sol sustenido e Si. Tá bom? Tem esse site, né? E se você por acaso quiser saber o contrário, né? Você viu lá em algum lugar, por exemplo, que você tem as notas Ré. Vou pegar o mesmo, ó, o Mi, o Sol sustenido e o Si. Aí você coloca aqui as notas e coloca identificar acorde, né? Porque aqui, ó, que ele deu Mi, Sol sustenido e Si. Ele me disse que é o Mi maior. Será que é isso mesmo? Escrevi as notas e vou colocar aqui, ó, identificar acorde. Aí ele me disse, ó, é o Mi maior. É isso mesmo, tá bom? Mi maior, tá escrito aqui. Ele ainda coloca aqui. Esse outro site, voltando aqui. Então a gente pode usar o dicionário de acordes, né? Por exemplo, num site de cifra para saber que nota que é, e no contrário, né? Ah tá, aqui eu coloquei uma explicação, né? Meio que já falei isso tudo, né? Você clica em cima da letra, escolhe se é maior ou menor, major maior, e aí pronto. E aí você coloca no rolo de piano, mais ou menos igual a gente já fez, já mostrei. E o contrário, aí tem um site aqui, né? A gente vai ter, sempre coloca a apostila, vai ter o site lá para vocês, desse site que eu usei. Bom, e aí depois você identifica o acorde. É uma maneira que a gente está pulando essa parte da teoria musical em função de uma prática, porque eu vejo muito mais sentido numa teoria musical, que depois de você usar, da gente usar bastante isso, aí a gente vai entender por que é assim, para você deixar o dicionário de lado, que aí você vai entender a lógica. A ideia da teoria é essa, entender a lógica. Eu dava muita aula de teoria tradicional e eu tinha que seguir um programa. E aí naquele programa, aí o pessoal ficava, caramba, mas por quê? Porque o cara não praticava isso, né? Então a ideia agora é a gente praticar muito. A gente já tem ferramentas aqui para praticar. E depois, futuramente, entender o porquê disso. Tá bom? E aí a gente, só para finalizar, quando o seu falar de harmonia, o que é harmonia? Harmonia é a ciência que estuda os acordes e a relação entre eles. Ó. Então, acorde, a gente já viu o que é acorde. Né? Então, a harmonia é uma ciência, uma disciplina, assim, num curso, num conservatório de música, na faculdade, você tem a matéria, harmonia. Ela vai estudar a relação entre os acordes. Por exemplo, eu fiz aí no rolo de piano um Ré menor e um Lá menor. E aí, qual a relação do Ré menor com o Lá menor? São dois acordes, a relação entre eles. Aí a gente ainda não tem condições de ver isso, né? Porque primeiro a gente tem que aprender os acordes, para depois, muito depois, a relação entre eles. Mas quando você fala de harmonia em música, é isso. Exceto escola de samba, que é uma coisa que não tem nada a ver com uma outra coisa. Tá? O aspecto vertical da linguagem musical, o aspecto, enfim, subida, né? Ré falar, né? Uma vertical que fala, porque na partitura fica o Ré em cima do Fá em cima do Lá. Por isso que ele fala vertical. E no rolo de piano também, né? No rolo de piano, se a gente for pensar aqui, ó, a gente tem um aspecto vertical.
Ó, o Fá e o Lá são 3 barrinhas, uma em cima da outra. Então, dá para entender a lógica. Voltando. É a arte, essência dos acordes e relação entre eles. Tá bom? Então, harmonia é isso. Vamos fazer um exercício em aula aqui que eu vou propor, tá bom? E aí, na verdade, eu coloquei esse enunciado, esqueci de escrever aqui, que aí a gente depois vai escrever lá no rolo de piano 4 vezes, né? Então, ó, o exemplo aqui. A partir da cifra dada, aí a primeira já tem a resposta, a segunda a gente vai fazer junto. A partir da cifra dada, vá até o dicionário de acorde e responda. Item A, o nome do acorde. B, as notas. E C, só para a gente colocar em prática a quantidade de tons e semitons, porque isso vai ser importante para próximas aulas. Então, por exemplo, Dó maior já tem a resposta. O C é Dó maior, com as notas Dó, Mi e Sol. Tem 2 tons de Dó para Mi e 3 semitons de Mi para Sol. Bom, então vamos lá, vamos fazer junto aqui. E aí a gente vai fazendo raciocínio lógico. E aí depois a gente vai escrever no rolo de piano. Eu vou apagar isso tudo aqui. Eu vou apagar tudo aqui pra gente fazer de novo. Então, ó, faltou escrever aqui. Eu vou escrever 4 vezes. Eu vou tocar aqui Dó, Mi, Sol. Aí eu clico aqui. Opa. Eu clico aqui em 1.2. E aí eu dou Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Vou até baixar um pouquinho o andamento. No final a gente vai ouvir tudo, tá? Então vamos lá. Fiz a primeira. Agora vamos para a segunda. A gente vai fazer junto aqui. Opa, aqui já mostrou a resposta aqui, que já estava pronto. Ninguém viu. Então vamos lá. Lá maior. Qual é a ideia? Opa, que eu já dei a resposta, desculpa. O A. Foi mal. É o costume, porque eu automaticamente olho o A. Então o A, nota A é Lá e não tem nada do lado é maior. Então é um Lá maior com as notas. Que notas que tem um Lá maior? Então a gente vai lá no dicionário de acorde. Ó, Lá maior. Ó, vou clicar aqui no A. Aqui em acorde, né? Em escala embaixo é uma outra coisa. Um A maior. Que não tem nada do lado. Aí ele me deu as notas aqui. Lá, Dó sustenido e Mi. Se você tiver dificuldade com isso, lembra que o A é o Lá. Vai A, B, C. Lá, Si, Dó, Dó sustenido. E depois o E é o Mi. Tá bom? Se tiver dificuldade com isso, escreve num papel do lado. Escreve A, Lá, B igual a Si, aquele do slide anterior. E faz isso, tá? Se tiver dificuldade. No início pode ser assim. Depois você não vai mais precisar disso. Tá? Tirei do lugar aqui, mas tudo bem. Então eu tenho Lá, o Dó sustenido e o Mi. Aí do Lá para o Dó sustenido, a gente vai contar quanto que tem do Lá para o Dó sustenido. Eu vou aproveitar e escrever aqui já na nossa DAW. Né, ó, o Lá, que eu errei. Aí eu aperto a tecla para cima. Ó. O Lá, o Dó sustenido, eu já tenho um pouco mais de prática, já estou escrevendo. Aí você vai contando, ó, do Lá, eu tenho uma preta, 2, 3, 4. Então do Lá para o Dó sustenido eu tenho 4 semitons, que é a mesma coisa aqui, 4 dividido por 2 tons. Então do Lá para o Dó sustenido eu tenho 2 tons, e do Dó sustenido para Mi eu tenho 3 semitons, que é a mesma coisa que 1 tom e meio. Tá bom? Aí eu já estou fazendo um pouco mais rápido. Se você tiver alguma dificuldade, volta ao vídeo. Você tem esse recurso. Volta um pouco à aula, se não tiver entendido. Bom. E aí eu já, ó, minha primeira resposta, já falei, ó, Lá maior com as notas Lá, Dó sustenido, Mi. E tem 2 tons de Dó sustenido, escrevi errado. E 3 semitons de Dó sustenido para Mi. Viajei aí, né? Enfim. Aí eu vou escrever ele aqui, ó, 4 vezes. Escrevi uma, copiei, vou colocar essa setinha para cá, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Aí agora seleciono aqui a minha seta na terceira posição e vamos ver qual o próximo aqui, exercício. O próximo é o
F, quase que eu falei, F, você já deve saber que é um sustenido, e M de menor. Quem que é o F? Pensa um pouquinho, é o Fá. Então, Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Aí você vai lá no seu dicionário de acordes. Vai aqui. Você não vai no F menor. Você vai no F sustenido, no Fá sustenido menor. Se você for no Fá menor, ele vai te dar um acorde, que é esse aqui. O Fá sustenido menor, ele é outro acorde, porque o Fá é uma nota, o Fá sustenido é outro, tá bom? Eu já vi muita gente errando por causa disso. Confunde sustenido com acorde, faz a confusão danada, tá bom? Fá sustenido menor, em acorde, que é o de cima aqui. E aí eu tenho as notas Fá sustenido, Lá e Dó sustenido, tá bom? Aí eu vou escrever lá no meu rolo de piano. Então, o Fá sustenido tá aqui. Fá sustenido. Aí você tem que vir. Gente, se vocês errarem, ó, setinha pra baixo até acertar a nota. Quando eu toco aqui, ó, ela vai disparando aqui do lado, ó, nota Lá, que é a que eu quero. Eu vou escrever Rá de propósito. Eu escrevi o Ré, eu quero o Dó sustenido. Eu vou usar a seta pra baixo e ele vai tocar, tá bom? Fá sustenido menor. As notas Fá, aí eu toco aqui, ó. Ele vai tocar aqui do lado esquerdo. Ele tocou, fica olhando lá para a esquerda. Ele vai tocar o Lá aqui e o toque sustenido aqui, né? Se você tiver problema com isso, ele vai tocar. Então, Fá sustenido. O Fá sustenido pro Lá, eu tenho Fá sustenido 2, aqui na preta, 3. Eu tenho 3 semitons do Fá sustenido pro Lá, 3 semitons. E do Lá pro Dó sustenido, eu tenho 1 semitom, 2, 3 e 4. Ou seja, daqui para cá eu tenho um tom e meio, que é a mesma coisa que 3 semitons. E do Lá pro Dó sustenido, eu tenho 4 semitons, que é a mesma coisa que 2 tons. Então, a resposta é Fá sustenido maior com as notas Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Tem 3 semitons de Fá sustenido para Lá e 2 tons de Lá para Dó sustenido. Essa é a resposta. E aí eu vou, seleciono, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Eu falei que eu queria fazer 4 vezes. E o último, para a gente encerrar a aula, é o B bemol M, Si bemol menor. Si bemol menor. Vou lá para o meu dicionário de acordes. Não é o B, é o que é o Si, não é o Si, é o Si bemol. Não é o maior, ele é o menor. Si bemol, ele tem as notas Si bemol, Ré bemol aqui ele deu como Dó sustenido, né? Tá meio errado falar isso, mas enfim, tirando a parte da teoria, tá certo, são a mesma coisa, né? Ele misturou bemol com sustenido, eu não gosto muito. Do jeito, a minha resposta, se o nome é Si bemol, ele ficou com bemol. É porque aqui é uma coisa meio automática. Si bemol, vou chamar aqui de Ré bemol, né? Que é o Dó sustenido, que é a mesma coisa. O Si bemol seria o Lá sustenido também, né? Lembrando. E o Fá. E aí eu vou vir aqui no rolo de piano. Vou procurar a nota Si bemol. Eu errei, eu coloquei o Lá. Agora sim, Si bemol, Ré bemol e Fá. Selecionei, Ctrl C, seta para o lado direito, Ctrl V 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto. Eu vou voltar para a gente ouvir tudo, mas vamos só ver a resposta então aqui. Isso daqui é só um exercício, tá? Não é a sequência de acorde de música nenhuma. Poderia até ter feito com alguma sequência, mas enfim. Então, ó, a segunda resposta já foi. E a terceira resposta, Si bemol menor com as notas Si bemol, Ré bemol e Fá. Tem 3 semitons de Si bemol para Ré bemol e 2 tons de Ré bemol para Fá. Nossa, escrevi tudo errado. Tá bom? Aqui as referências bibliográficas dos livros que eu usei. E é isso, vamos ouvir e a gente encerra. Vamos lá? Vou dar o play. Enfim, poderia ser uma música isso, né? Aí, por exemplo, eu posso pegar isso aqui e duplicar. Fica uma sequência de acordes, né?
Pode-se fazer uma melodia em cima disso. Não tive a intenção de fazer isso, até porque ficaria uma música bem torta, bem esquisita, porque a relação tonal tá bem distante. Não vou entrar nesses detalhes agora. Mas é isso, gente. Então eu vou encerrando aqui a aula. Espero que tenha ficado. Fazer exercício é fundamental, né? Para essa aula muito teórica, colocar em prática. Então a gente vai ter bastante exercício. Vai ter essa parte de exercício bastante, né, exercício prático, né, colocar isso na DAO, tá bom? Essa é a ideia, beleza, gente? Então, ó, um abraço aí para todos vocês, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só falar.